Então, pessoal, é, error handling com JavaScript promises. Done right. Esse done right ele é um pouco polêmico, eu não gosto muito disso, porque parece que é o único jeito de fazer certo pro resto da vida. Isso está completamente errado. O que essa apresentação vai mostrar são vários erros que o pessoal comete em fazer error handling em JavaScript e uma forma decente de como contornar todos eles. Mas que isso não se torne verdade para o resto da vida, porque com certeza essa é uma ideia que tem que evoluir para sempre. Mas vamos lá. Tem uma coisa que me tocou muito quando eu era iniciante, que era quando eu comecei a programar, que a galera mais experiente falava, não, tem que toda exception que der na sua aplicação, todo caminho inesperado, você tem que lançar uma exception, dar um throw num erro, né? Daí eu pensava, cara, por que diabos que a minha aplicação que já é toda bugada, por que eu vou querer dar throw de erros de forma consciente, né? E aí depois que eu entendi qual que era a sacanagem. Então essa é uma pergunta muito genuína de todo iniciante de programação. E depois uma aplicação de grande escala, é, começam a acontecer coisas interessantes, onde os erros, eles começam a gerar erros. Que é não eles gerarem mais exceptions, mas coisas do tipo, porra, por que ele não fez o handling da forma que ele deveria ter feito? Por que eu não estou conseguindo ver visualizar tal informação que deveria estar lá? E esses casos a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas antes de tudo, vamos começar pela premissa. A premissa que eu proponho aqui diz o seguinte: que você deseja controlar tanto o caminho de sucesso de, por exemplo, uma request, como também um caminho de exceção, quando a request se encontra num tal estado que fala, cara, se é para continuar dessa forma eu não quero, então eu quero pegar um outro caminho para continuar lidando com essa situação. E isso é um caminho de exceção. Só que para a gente controlar essas coisas, né, esses caminhos de exceção, para como dominar o tratamento de erros, a gente vai ter alguns problemas. O primeiro é que tem diversas formas de desencadear um erro dentro do seu código. Tem várias formas de dar um throw e gerar aquela exceção para meio que estou no meu caminho, agora eu vou gerar uma exceção para continuar para um outro caminho completamente diferente. Então, no caso do JavaScript, eu posso colocar qualquer objeto aqui para dar throw. Então, por exemplo, num bloco de try, se eu der um throw true, ele vai parar de executar essa linha e vai falar, puta, é um caminho de exceção. Aí o responsável por capturar essa exceção vai ter nele exatamente o mesmo objeto. Então, por exemplo, se eu pegar esse objeto e dar um type of error, nesse caso vai colocar uma string boolean, e se eu logar de fato o error, vai me trazer o true que eu acabei de dar o throw lá em cima. Isso vale para strings. Se eu der um throw string, ele vai me dar um type of, obviamente, de string, e vai me dar exatamente a string que eu acabei de dar um throw. Se eu mandar um objeto inteiro, a mesma coisa. Ele vai me logar o objeto inteiro. Até um array, se eu fizer um throw de um array, eu vou ter exatamente o mesmo array. Então tudo que eu der um throw, no final das contas eu consigo capturar ele. Mas é interessante que a gente tem um objeto chamado error que serve para isso. E pelo fato dele servir para isso, ele traz de graça algumas coisas, como por exemplo o stack trace. Então se eu der um throw no new error, der um type of error, ele vai me dar object. Se eu der um log nele, ele vai me dar o error e vai mostrar o stack trace de exatamente onde é que aconteceu isso aqui. Para eu pegar esse log, eu copiei esse código e colei no REPL do Node. Por isso que ele está aparecendo, cara, começou na linha 3 do REPL. Legal? Só que aí começa a ficar uma coisa, a gente começa a ter certos elementos interessantes, né? Por exemplo, esse objeto de error, ele aceita uma message, uma propriedade chamada message, que eu coloco aqui no construtor dele. E aí, se eu der, por exemplo, um console log error message, eu tenho, aqui na verdade está dado o console log do erro inteiro, mas eu consigo ter de volta essa mensagem. Então eu dou um throw error com essa mensagem, e eu consigo acessar essa mensagem por essa propriedade, error.message, que é essa aqui. Fechou? Mas mesmo assim eu continuo ganhando o stack trace. Aí para misturar esse problema de que eu posso dar throw de várias formas, eu tenho um problema de como capturar esse throw. Eu também tenho várias formas de capturar o erro. Então eu tenho problemas na hora de lançar e tenho problemas na hora de capturar, que é o error handling. Então, por exemplo, aqui tem um código bem simples. Basicamente ele tem uma função que ele emula um erro. Basicamente ele só dá um throw numa string. E aqui no bloco de try eu executo ela logo em seguida, aí eu dou um catch aqui, e através do que eu dei throw aqui em cima, eu posso desencadear comportamentos diferentes na minha aplicação. Então se eu dar um throw nessa string,
programa, faz isso daqui como exceção. Se eu dar um throw em outra string, programa, faz isso daqui como outro caminho de exceção. Mas nota que quando eu dou throw com uma string, eu não ganho de graça o stack trace. E aí mais pra frente a gente vai ver como isso é problemático. Tá? Mas eu consigo sim desencadear caminhos diferentes. Agora, só pelo fato de eu colocar um throw utilizando o objeto error, eu consigo ter os mesmos caminhos diferentes a cada exception, mas eu ganho de graça o stack trace. Então, nesse caso, eu hospedei esse código aqui no code throw example, e ele me falou, cara, na linha 4 você deu um throw dentro da função emulate error. Pô, é uma visualização muito legal para eu ter como log de debug. A mesma coisa acontece quando eu utilizar promises, então não tem diferença nenhuma. Só que em vez de eu colocar num bloco de try catch, se eu der um throw dentro de uma promise, ele vai rejeitá-la automaticamente e vai cair aqui dentro do catch. Então eu tenho agora o myFunction, que a interface dele é uma promise, e dentro da promise eu tenho a mesma implementação que a anterior, que é basicamente dar um throw no error. Então quando eu chamo ela, ele vai pular esse then e vai cair diretamente no catch, que é o handle error, e agora eu tenho um objeto de erro, onde eu posso pegar o error.message, já que eu estou dando um new error, né, e não dando throw de uma string, e eu posso desencadear diversos fluxos diferentes e, cara, vai me dar o exato mesmo output. Fechado? Agora uma pergunta para vocês. Dado que eu, por exemplo, estou fazendo o controle do fluxo do meu programa usando strings, o que vai logar aqui nesse caso? Ó, eu tenho a mesma função de antes, tenho as mesmas coisas de antes, mas, por exemplo, agora a minha função está esperando que eu passe para dentro um objeto chamado API REST, seja o que for. E aí aqui dentro, todo bonitão, eu estou pegando esse API REST, que eu espero que esteja ali, e estou chamando ele. Mas, na verdade, quando eu invoquei aqui o myFunction, eu não passei nada. Então ele vai dar um erro aqui. O que vai logar aqui embaixo? Alguém tem alguma sugestão? Quando passar para o handling de error. O mesmo que daria no catch lá do try catch. Né? O mesmo que daria? Reference error. Não vai dar nada. Ele vai logar absolutamente nada. Porque é o seguinte, ele deu throw nesse erro. Se eu não tivesse feito o handling desse erro com esse catch, sim, meu processo ia estourar com esse throw desse erro. Mas eu fiz o handling de erro, e aí eu fiz o match em validation error e o match em video game comparison. Eu não fiz match nenhum sobre o que esse cara aqui está me passando como string de message. Então ele vai fazer o handling do erro, vai engolir o erro e minha aplicação vai entrar num estado meio estranho. Porque ele não vai me indicar que tem algum problema. Agora, por exemplo, se eu colocar um console.log.error como fallback do exato mesmo código, dele vai falar, esse aqui é o message do type error, que é um erro, tipo de erro mais especializado. Ele vai falar, cara, cannot read property, blá blá blá, undefined. Então é bastante interessante isso. Aí sim, aí beleza, aí eu posso começar a colocar meio que fallbacks. Cara, se te dar esse erro, eu sei como tratar, se der esse erro, eu sei como tratar. Agora, se vier alguma coisa estranha, eu coloco um fallback bem genérico para lidar com isso. Mas começa a ficar estranho, né? Porque eu começo a comparar diferentes estratégias de forma diferente dentro do mesmo contexto, né? Porque hora eu estou fazendo validação por string, hora eu não faço a mínima ideia do que pode vir e vai quebrar a minha validação, porque justamente eu valido uma string. E é bastante estranho isso. Ainda mais quando eu começo a misturar de onde vem a mensagem, né? Então, vamos dizer, por exemplo, agora eu quero, sei lá, eu quero contornar esse erro da API REST. Então, eu verifico, cara, se não me mandou API REST, eu quero dar um throw error. Aí eu começo a, sei lá, eu vou criar um novo padrão. Meu projeto é gigantesco, não tem nenhum throw ao redor, eu não sei que está usando esse padrão aqui. E eu vou dar um throw numa mensagem que eu quiser. Dane-se. E aí é estranho, porque normalmente, cara, em algumas partes do código eu estou fazendo a mensagem final aqui, partes do código eu estou fazendo a mensagem aqui e começa a virar uma bagunça. E aqui é o caso mais massa do universo. Dado que meu projeto é gigantesco, alguém dá um throw numa string, lá no fundo. E aí eu tenho, por exemplo, um catch global que vai vai fazer o handling desse erro e vai logar para mim erro desconhecido stack undefined. Cara, como é que diabos eu vou achar esse erro? Porque ele não me dá a linha, não me dá o arquivo, ele me dá aqui, beleza. Erro desconhecido, então ele bateu aqui, mas e aí? É isso que eu tenho. Eu não tenho isso daqui na minha pesquisa, não vi isso aqui. Eu tenho só isso aqui na minha pesquisa, o que eu faço? Fica triste. Fica muito triste. Aí, cara, primeira coisa do universo quando você está querendo resolver o problema de erros, cara, padroniza.
faz sempre throw de um objeto de erro. Ponto final. Às vezes quando você está iniciando, você vai querer arranjar várias desculpas de não, mas no meu caso e tal, não. Padroniza com um error, tá? Então, por exemplo, não digo que eu estou evoluindo o código, mas, por exemplo, eu consigo fazer uma padronização de down throw error, colocar a mensagem que eu quiser aqui, e eu faço um handling, sim, muito genérico, só faz o handling que loga ou faz algum outro comportamento e pronto. Mas isso aqui não é muito útil, obviamente. Aí, porque, por exemplo, cara, eu quero começar a fazer granularização dos meus erros, né? Se acontecer esse erro, eu quero que desencadeie esse fluxo. Se acontecer outro tipo de erro, eu quero que desencadeie outro tipo de erro. Então, primeiramente, a gente estava fazendo esse controle por mensagens, né? Mas é muito ruim padronizar as mensagens. Porque se eu quiser ter os dois ao mesmo tempo, se eu quero ser granular e também enviar uma mensagem customizada, como é que eu faço? Já que a propriedade mensagem do objeto de erro eu estou usando justamente para fazer esse controle. E aí a gente começa... eu acabei de falar isso aqui, né? Então a gente está utilizando a propriedade message do erro para controlar ela. A gente pode começar a usar tipos de erros mais especializados. Por exemplo, type error. Eu posso mandar sem mensagem, com mensagem, tanto faz. Porque o handling, quando eu faço o handler geral de erro, eu posso fazer agora verificando se o erro que foi enviado é instância de, por exemplo, type error, ou é instância do range error, ou instância de vários outros tipos que o JavaScript já propõe para você de graça. Então, por exemplo, deixa eu voltar um slide. Aqui eu estava mostrando que eu fiz um type error e ele falou, cara, beleza, type error entrou aqui e eu computei alguma coisa específica ao type error. Depois eu modifiquei o código aqui para ele cair nessa condicional e mostrar que, beleza, agora tem uma mensagem aqui dentro, então eu ganhei as duas coisas. Eu ganhei o controle de onde é que eu quero que caia a mensagem. E aí, sobre os erros nativos do JavaScript, né? Essa lista, cara, é só procurar JavaScript, errors, em qualquer lugar que vai achar, e basicamente são esses erros que o JavaScript já está de graça. Mas, cara, e erros complexos, né? Onde, por exemplo, o meu objeto não tem só uma mensagem. Eu quero que o meu objeto tenha, sei lá, um array de erros. Como é que eu faço isso? Porque aqueles objetos lá de erros do JavaScript, a única coisa que eles aceitam, por padrão, é uma mensagem no construtor. Mas, cara, e se eu quero fazer uma coisa mais complexa? Aí que entram os custom errors. Aí foi uma dica do Derek, sensacional, que com o ECMA 6 eu consigo estender de uma forma, cara, muito melhor. Que no ECMA 5 esse código é um pouquinho mais feio. Mas basicamente o que ele faz? Ele tem o custom, eu criei um custom error estendendo de error. E aí eu chamo super para ele ganhar de graça, por exemplo, o stack trace e essas coisas. E aí eu começo a colocar as propriedades que eu quiser. My custom error, eu posso colocar aqui no meu construtor, agora eu recebo um options. E, por exemplo, o meu objeto errors vai ser o options.errors. Para na hora que eu chamar ele, eu consigo chamar com um objeto e colocando um array ou o que eu quiser. Então aqui eu estou, por exemplo, simulando eu usando esse myCustomError e falando, cara, tem um objeto de errors com card number, valor inválido, chamei esse cara. Quando caiu aqui dentro no handling error, ele não é instance of type error, porque o type error é um outro tipo de erro especializado e ele vai cair num erro geral. Eu posso fazer que o erro é instance of myCustomError para falar, quando eu der um throw nesse cara, cai exatamente dentro daqui. E aqui apareceu, cara, o nome dele, o objeto errors e o meu stack trace de graça. Então isso é muito legal. Agora tunelar o erro. Esse código aqui, ele pode começar a ficar um pouco meio estranho, muito detalhe de implementação dentro do mesmo contexto. E aí o Bluebird, que é uma biblioteca em Node, ele possui uma abstração muito legal, que é o seguinte, o catch dele é turbinado. Então eu posso fazer uma espécie de chain de errors. Eu tenho uma função e eu posso colocar um catch específico para cada erro e chamar um callback específico também para cada erro. Então, por exemplo, eu tenho o myCustomError aqui, eu declarei ele aqui dentro, e quando eu dou um throw, ele vai olhar, cara, myCustomError é instance of de error? Não é. Vou pro próximo. É de myCustomError? Sim. Então chama esse cara aqui, respond custom things, e ele cai aqui. Então é muito legal fazer uma cadeia do tipo, putz, se eu não estou autorizado, e aí essa chain eu posso colocar num escopo bem high level, bem acima, e controlar tudo por lá, centralizar todos os erros no escopo maior que eu tenho. Então, por exemplo, se eu estou lidando com um HTTP request, se eu vejo que, sei lá, o cara não está autorizado, eu dou um throw num objeto chamado, sei lá, de alguma coisa relacionada a expiration ou tipo authentication, uma coisa assim, e dou um throw nele, cara, em qualquer parte do meu código. Não interessa em que nível que eu estou. Ele vai subindo toda a cadeia até atingir esse cara
e desencadear um callback específico para ele. Então, em resumo, padronização. Cara, sempre utilize o objeto de erros para ganhar de graça, por exemplo, a stack trace. Fora, obviamente, a padronização. Granularização. Utilize diferentes tipos de erros para desencadear fluxos diferentes na sua aplicação. E erros complexos, utilize custom errors, que são muito fáceis de se criar, e para controlar exatamente onde é que você quer chegar na sua exceção e também adicionar coisas malucas dentro do seu objeto. E é isso aí. Muito obrigado.